Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje vai se dedicar a falar sobre o mercado veterinário no Brasil, um mercado que movimenta algo em torno aí de 15 bilhões de reais por ano. E nós vamos falar sobre clínica veterinária, pet shops e afins. Para conversar conosco sobre esse assunto, nós convidamos o Dr. Marco Antônio Gioso, professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, médico veterinário e editor do livro Gestão da Clínica Veterinária: Como gerenciar finanças, equipes e marketing a seu favor. Livro que você está vendo aí na tela. Dr. Marco Antônio Gioso, muito obrigado desde já pela sua gentileza de estar aqui conosco no Mundo Corporativo. Bom dia. Bom dia, eu que agradeço. Uma honra estar aqui, né? Ao lado de pessoas aqui, CBN, Chechel, Coni, Max Guerra, Milian Leitão, Juca Kifuri e eu aqui agora, né? Time completo, então. Prazer. Quem sou eu, mas é um prazer. Obrigado. Doutor Marco Antônio, para trabalhar nesse mercado, tem que gostar de bicho, tem que gostar de gente ou tem que gostar de gestão? Os três. E eu, inclusive, no livro falo muito disso, porque muitos veterinários têm esse erro. Ele acha que basta gostar de bicho. Só que, Milton, quem que paga a conta? É o bicho ou é o dono do bicho? E aí ele não sabe tratar bem o dono do bicho. Quando ele tem as duas coisas, ótimo, meio caminho andado. Agora ele tem que saber gestão, né? Porque ele tem que tocar uma empresa. E muito veterinário, sabe o que ele pensa? Basta ser veterinário e saber fazer a clínica. Mas aí depois ele se depara com órgãos governamentais, com fiscalização, com número, com equipe, com dinheiro, e aí ele não sabe fazer a gestão. Então é uma coisa que a nossa universidade, todas as universidades, falham um pouco, né? Ensinar gestão dentro da medicina veterinária. Claro que a medicina veterinária é uma escola de veterinária. Não é para ensinar gestão, para isso que tem escolas de administração. Mas o mínimo se deveria. Isso nós estamos conseguindo com o tempo, ultimamente. Agora, apesar disso, o que a gente verifica é que clínicas veterinárias, pet shops, lojas que atuam nesse mercado, existem muitas, abrem a todo momento. É Isso. sinal de que as pessoas encontram aí boas oportunidades no mercado, só que elas duram muito tempo? Não, infelizmente não. Olha, até alguns anos atrás, o dado que eu tenho é que na junta comercial aqui de São Paulo existiam cada 2 dias 10 pedidos de abertura de pet shops no estado de São Paulo. 10. E os dados do Sebrae mostram, embora melhoraram, mostram que nas microempresas 60% fecham em até 5 anos. E empresas do setor pet são, a grande maioria são microempresas. Então, é um mercado bom, mas tem que se ter um mínimo de conhecimento que, infelizmente, a maioria não tem. É o famoso empreendedor por oportunidade ou por necessidade. Muitas vezes o cara abre por uma necessidade, mas não tem conhecimento daquilo. E fecha. E dura 1, 2, 3 anos, fecha. Agora, vamos tentar diferenciar aqui o seguinte: quando nós falamos aqui clínica veterinária e falamos de pet shop, nós estamos falando de negócios diferentes? Completamente diferentes. E excelente sua pergunta, porque muitos confundem. No Brasil, é cultural que muita gente tenha as 3 coisas juntas. Ele tem uma clínica, ou consultório, ou hospital. Ele tem um pet shop. Pet shop seria a loja para animais, vende ração, vende acessórios, coleirinha, etc. E produtos farmacêuticos. E tem também a parte de banho e tosa. São 3 completamente diferentes, embora lidem, evidentemente, com os animais. Por conta disso que as pessoas misturam. E são 3 gestões diferentes. São 3 formas diferentes de gerir o negócio? Sim, é diferente. Embora seja o mesmo dono, são diferentes. Por exemplo, você tem uma ideia. Tem dono de animal que leva na clínica veterinária para cuidar, fazer uma vacina, por exemplo, para fazer uma consulta. Mas ele, nessa mesma clínica, também tem pet shop e também tem banho e tosa. Ele não faz o banho do animal nesse lugar. Quer dizer, ele confia no veterinário para fazer a consulta e a vacina, mas ele não faz o banho e tosa, ele faz numa outra empresa. E vice-versa. Ele pode ter pessoas que vão lá fazer o banho e tosa, mas se precisar de um veterinário, não consulta o veterinário da mesma empresa. Vai numa outra. Para você entender que são 3 áreas diferentes. E podemos somar outras áreas, tá? Como internação e hotel. E, inclusive, hoje uma coisa muito, já assim, está ficando bastante comum, que é o tal do daycare. As pessoas trabalham o dia inteiro, moram sozinhas,
e às vezes deixa o animal num lugar para brincar com os outros animais, etc. São coisas completamente diferentes. De todas essas áreas, a única que realmente exige uma especialização é a clínica veterinária, que precisa ser um médico veterinário para tocar? Isso sim, aí é até por lei, né? Tem que ser um médico veterinário para fazer a parte de clínica, isso sim. A especialização nas outras áreas não seria como médico veterinário, mas como gestão, né? Pois é, porque aí eu fico pensando o seguinte, com um pet shop você trata com animais e você trata com a saúde do animal Isso, num pet shop. isso. Pelo cuidado que tem que ter, pelos riscos que se pode expor esse animal. Não há nenhuma exigência do ponto de vista da lei de... Existe. Existe? Existe. Tanto é verdade que esses estabelecimentos, que não sejam a clínica, eles têm que ter um responsável técnico. Responsabilidade técnica, é O que é a obrigatório. responsabilidade técnica? É o médico veterinário? veterinário. Porque é isso que você acabou de falar, eles precisam um mínimo, tem riscos, então existem algumas coisas que precisam minimamente ser estabelecidas. Quem sabe isso? É o médico veterinário. Ele não precisa estar lá para fazer a parte clínica, mas ele tem que saber se aquele piso é adequado para aquele animal, se o escoamento da água é adequado, se o produto que o animal vai usar está devidamente estocado. Isso tudo é o veterinário que vê. É por isso que tem que ter um responsável técnico, que não é uma pessoa só que vai lá e assina. É alguém que vai dar todo o suporte para essas empresas, como ele tem que fazer toda essa gestão dos materiais, produtos, etc. Porque a legislação é dura, né? No Brasil a legislação é muito dura. E eles vão lá e multam mesmo, e às vezes fecham o estabelecimento, porque existem pessoas que não têm muito cuidado, não contratam um responsável técnico. Você comentou que no Brasil é muito comum que se tenha todos esses negócios num só ambiente. Fora daqui, isso também acontece ou é uma característica Não, é brasileira? uma coisa meio brasileira. Alguns países têm também, mas é muito comum no Brasil isso. A pessoa abre uma empresa e ele coloca as três coisas juntas. Por exemplo, nos Estados Unidos isso é raro. Existe também, mas é raro. Lá é clínica, hospital, ponto. Quer comprar ração, é em outro lugar. Mas são coisas diferentes. E no Brasil é muito comum isso, e é muito comum me perguntarem, como eu mexo com essa área de gestão, né? Se compensa financeiramente ter as três coisas juntas. Aí é todo mundo em cima disso, porque tem que fazer conta. Existe, Milton, empresas que têm as três coisas juntas. E ele me diz, por exemplo, fazendo as contas, que 70% do faturamento dele vem da loja e do banho-tosa. Esse cara não pode fechar o banho-tosa, porque a maior parte do dinheiro dele vem disso. E existe empresa que é o contrário. A clínica dá 80% do faturamento. Será que compensa ter o pet shop, o banho-tosa? Então tem que fazer conta, fazer número, é isso que eu ajudo as pessoas a fazerem. Para ver que às vezes não compensa ter. Não é que é ruim ou não, mas não está compensando do ponto de vista de negócio. Não é um negócio viável. O que dá mais retorno? Então, depende do quanto você vende, do volume. Então, se você pensar em volume, por exemplo, e pegar as grandes lojas de pet shop que vendem em volume muito grande, claro que vender alimentos, acessórios, por ele vender muito, ele vai ter um retorno muito melhor. Mas, do ponto de vista de ticket médio, ou seja, quanto que um cliente gasta, a lucratividade é maior quando você faz clínica. Porque na clínica, eu não estou vendendo um produto, uma commodity, eu estou vendendo um serviço. E o médico, tanto o médico humano como o veterinário, dentistas, profissionais liberais, eles podem cobrar o que eles acham que merecem pela competência deles. Então, se eu pegar, vamos citar um Ivo Pitangui, grande cirurgião, qual o preço dele? Ele não tem preço. O preço dele é o preço que ele acha. Ele é uma pessoa que é uma sumidade no mundo, então ele pode cobrar o que ele quiser. Na medicina veterinária é igual. Existem veterinários que cobram mais e por isso eles têm um rendimento maior, porque eles têm clínicas de renome. Então, em geral, a lucratividade é maior na clínica. Para você ter uma lucratividade boa em pet shop, tem que vender um volume muito grande, o que não é o que acontece na grande maioria dos estabelecimentos no Brasil. Pra você ter uma ideia, são 100 mil estabelecimentos, pontos de venda no Brasil. É o país que mais tem no mundo estabelecimentos. A maioria é pequeno. Quando nós estamos falando aqui o estabelecimento, nós estamos incluindo tudo aí. Tudo, veterinária, clínica, pet shop, tudo, 100 mil. Dados recentes de uma empresa que faz pesquisas no mercado. É um mercado dominado por pequenos empreendedores? É, isso, completamente. Ainda está mudando, porque grandes grupos já estão começando a ficar de olho no Brasil para começar a fazer aquisições, comprar pequenas empresas e fazer delas um bom negócio.
No varejo, nós já verificamos essa realidade. Isso já está acontecendo. É exatamente isso. E vai crescer cada vez mais. Daqui a um tempo, quem tem uma clínica, um pet shop, não se surpreenda se vier alguém, um grupo grande, querendo comprar você. Isso quer dizer que talvez seja um bom negócio? Eu acho. Você hoje abrir uma clínica ou abrir um pet shop bem estruturado, até para vender depois? Eu acho. Mas o que você está falando é uma coisa que poucas pessoas pensam como você falou agora, porque a maioria dos microempresários não tem essa ideia de abrir um negócio para depois vender. É uma coisa que está começando a entrar na área pet dos animais. É um negócio, você abrir uma empresa, cresce e depois vende. Mas a maioria não pensa assim, porque a maioria dos microempresários não tem esse tipo de raciocínio, né? Que é um raciocínio muito bom, é um tipo de negócio. Abrir para depois vender, é um tipo de negócio. Nós estamos conversando hoje aqui no Mundo Corporativo com o Dr. Marco Antônio Gioso, que é autor do livro Gestão da Clínica Veterinária, Como Gerenciar Finanças, Equipes e Marketing a seu favor. Marco Antônio Gioso é autor e editor do livro, que reúne outros autores também aqui que tratam dessa questão da gestão. O Henrique quer saber aqui o seguinte, doutor Gioso, qual é o erro mais comum na gestão de um negócio como esse? Preço. Estabelecimento de preço. Aliás, no meu livro tem um capítulo escrito por um espanhol, amigo nosso, e é o número 1. Se perguntarem para ele qual é o maior erro dos 10, ele põe 10 erros. O maior erro é preço. E não é só do médico veterinário, não, é do microempresário. Ele não consegue estabelecer que preço ele vai cobrar pelo serviço ou pelo produto. Ele não sabe fazer isso. Não aprendeu a fazer isso. E preço você tem basicamente uma das classificações, né? São 3 maneiras. Uma, você pode fazer o preço pelo custo do produto. Quanto custou para mim? Depois eu coloco o famoso markup, né? Quanto que eu vou colocar em cima disso? Eu posso colocar o preço com a concorrência. Quanto que a concorrência cobra, em média, e eu vou me estabelecer em cima disso. E a terceira maneira é pelo valor. Quanto você vale para fazer a venda? São 3 maneiras. Agora, eu estou falando de um produto commodity, de uma ração, um alimento, ou eu estou falando de uma consulta? Porque um alimento, se eu comprei por um preço, eu não posso vendê-lo a 3, 4 vezes. As pessoas sabem que aquilo custa, em média, um X de valor. Então eu tenho que tomar cuidado. Agora, quando eu falo de uma consulta, eu posso cobrar o que eu acho que o meu serviço vale. Então o médico veterinário ou o microempresário do setor pet, ele não consegue fazer isso. Normalmente, pelo que eu sei, eles vão mais pelo custo. Quanto custou, e eles colocam um valor em cima. Quando eles colocam esse valor em cima, eles esquecem de fazer algumas contas. Qual é o número de atendimento que eles têm por mês, por dia, por semana? Qual é o custo que ele tem, fixo, variável? E ele tem que incluir tudo isso. O aluguel, o telefone, o salário da secretária, o salário de todo mundo. Eles não fazem isso. E aí eles ficam patinando. O que eu mais vejo são empresários desse setor que não crescem. Eles têm um faturamento, que eu tenho todos esses números, né, do Brasil, faturamento médio, etc., desses 100 mil estabelecimentos, por exemplo, faturamento médio é de 30 mil reais por mês. É o faturamento médio desses 100 mil estabelecimentos. Alguns que faturam milhões e alguns que faturam menos do que isso. E eles ficam nesses 20, 30 mil durante muito tempo. Por que eles não crescem? Porque eles não sabem toda a parte de gestão, né? Inclusive fazer o preço. Não se sabe fazer conta ainda. Não sabe fazer conta. Milton, é incrível. Eu vou em empresas, se eu pergunto, cadê o livro caixa? Me mostra como é que tá. Não tem. Eles não têm. Tem empresa que não sabe quanto fatura por mês, quanto gasta. Misturam contas pessoais com contas da empresa. Então, por exemplo, a pessoa está lá atendendo, acabou de atender, vamos dizer que entrou um chequinho de 500 reais de qualquer coisa. Liga a esposa dele, olha, precisa pagar a escola da criança. Ele pergunta, quanto que é? 500. Ele olha para aquele cheque, 500, pode vir pegar. Estou com o dinheiro na mão. Não tem problema ele pagar a escola das crianças com esses 500 reais. Mas o que ele errou? Onde que ele erra? Quando ele não registra. Ele precisa registrar que aquele dinheiro entrou do faturamento do dia. Ele nem faz isso, ele mistura tudo. Existem ainda pessoas, isso microempresariado é normal no Brasil, né? Que ele trabalha no mesmo lugar que ele mora. Embaixo do edifício é a empresa, em cima é onde ele mora. Mistura completamente as contas. Ele não sabe nem quanto fatura, nem quanto gasta, muito menos o lucro.
Passam-se os anos e ele fica patinando e não sabe por quê, que ele não tem prestígio social no mundo, por que ele não tem uma qualidade de vida boa, por que ele não tem uma finança saudável. Além de preço, que outros erros são comuns e que se identifica nesse processo todo, que aliás foi o que lhe motivou a fazer o livro? São vários. Por exemplo, olha que coisa incrível. Quando eu pergunto para os médicos veterinários, por exemplo, que têm empresas, e eu falo para eles assim, você, estando com o proprietário do animal e o animal atendendo, então numa sala onde tem dono do animal, animal e veterinário, e eu pergunto para o veterinário, desses três, você, o animal e o dono do animal, quem é a pessoa mais importante nesse momento? É como se eu perguntasse para você agora, você, o nosso técnico, quem é a pessoa mais importante aqui? Eu sempre vou responder que é o ouvinte. É o ouvinte. Para Exatamente. mim é sempre o ouvinte. Porque ele tá isso aqui serve tudo para ele, não é? Afinal de contas, é para ele que nós estamos fazendo o pra ele que programa. estamos fazendo o programa, exatamente. Mas quem é o ouvinte numa pet shop ou numa clínica veterinária? Na hora que eu estou vendo isso, eu tenho que pensar o quê? A maior parte dos veterinários responde que é o bicho. Eu entendo, porque é o animal que você tem que atender, né? É o bichinho ali que você tem que atender e cuidar dele. Mas quem paga a conta, Milton, é o dono. Se eu não souber cuidar bem do dono, eu não consigo fazer que as coisas aconteçam para mim. E é um segundo grande erro do veterinário. Na verdade, o veterinário, quando ele está fazendo uma consulta, ele coloca, sabe quem, né? Primeiro? Ele mesmo. Ele próprio. Ele próprio, por exemplo, quem é veterinário vai me entender bem agora. Se, por exemplo, o proprietário do animal contrapor alguma coisa, argumentar contra o que o veterinário acabou de dizer, olha, ele precisa desse remédio. E o proprietário do animal, o dono, falar, não sei não, já dei, não funciona. O veterinário se sente meio acuado, ele se sente meio menosprezado. Tipo, eu que sou veterinário aqui, como é que a senhora está me contradizendo? Quando ele deveria entender que aquele proprietário às vezes está contradizendo porque ele não entendeu, porque ele está nervoso, porque ele está preocupado. Ele não é o profissional da história. Então, a gente tem que colocar sempre em primeiro lugar o dono do animal, junto com o animal, evidentemente, porque é ele que precisa do nosso cuidado. Em último lugar, tem que colocar nós como veterinário. É como se você aqui se colocasse você, Milton, como o último da história. Por quê? Porque é o ouvinte, é o entrevistado, e depois a rádio em si. E a rádio vai ter o seu lucro, as coisas boas acontecendo por conta disso, porque você consegue estabelecer esse tipo de relação com os clientes. Esse é um erro que eles cometem muito. Por isso que no livro eu explico como que o cliente quer ser tratado. Mas era exatamente isso que eu estava buscando agora aqui no Gestão da Clínica Veterinária. Tem mais de um capítulo aqui que trata da questão do atendimento, pelo que eu já tinha lido anteriormente. Então fala como o cliente quer ser atendido, mas antes disso fala aqui o cliente do século XXI. Porque hoje esse cliente que vai na pet shop, vai na clínica, ele é diferente? Ele é. Em que sentido? Por exemplo, ele chega na clínica, adivinha... Ele vai levar o animal lá para eu consultar, mas adivinha quem que ele consultou antes? Assim como quando você Google. vai no médico, você consulta o Google antes. Google. Ele vai Google, ele já vai com aquilo na mão. Só que o médico veterinário, ele tem discernimento para entender o que aquele dono do animal leu, ele consegue discernir aquilo e ver que isso não se aplica bem ao seu animal, ou sim ou não. Mas ele já entra assim, é difícil. Se ele não entrou vendo o Google, ele sai vendo o Google. Aliás, ele nem sai, ele vê na hora. Você acabou de falar uma doença, ele já vai no seu computadorzinho lá no celular e já vai ver aquilo e já bota pro... É isso aqui, doutor? Não é? Isso existia 15 anos atrás? 10? Não existia. Então, antigamente, os médicos, dentistas, fisioterapeutas, veterinários, eles eram sumidades. O que eles falavam era lei. Hoje não, porque hoje tem a internet. A pessoa pode olhar, não concordar e querer ouvir mais uma segunda opinião. Esse é o cliente do século XXI. E outra, o cliente do século XXI quer rapidez. Ele quer que você resolva tudo para ele hoje, agora. Ele não quer sair dali. Ele quer que resolva agora. Tudo. Então, o médico veterinário tem que pensar nisso sempre, né? Eu tenho que ter tudo aqui para resolver para ele. Quem consegue fazer isso hoje se dá bem no mercado. Torna um bom negócio. O Renato, pelo e-mail, questiona o seguinte... Ouvindo a entrevista, eu percebo que os erros que vocês cometem em veterinárias é o mesmo que todos nós cometemos nos nossos negócios. Renato, excelente, porque é isso mesmo. Esse livro, se você trocar veterinário e colocar padaria, loja, restaurante, 70% dele vai funcionar igual. Porque são os erros do microempresário. Igualzinho, sem pôr nem tirar. Outro dia eu estava lendo um artigo num dos grandes jornais aí de circulação
E havia um advogado escrevendo exatamente o que nós estamos discutindo aqui. E ele estava falando, o advogado sai da faculdade, ele entende de lei, de direito, mas ele não entende de negócio. Porque ele simplesmente tem um escritório de advocacia. O que ele entende de pagar salário, de gestão, de imposto? Ele não entende. O que não quer dizer que se eu sou um bom gestor, por exemplo, na área de cosméticos, no varejo de cosméticos, eu serei um bom gestor numa pet shop. Olha, eu diria que a chance é alta. Porque quem é bom gestor, ele tem que aprender as nuances e as diferenças do outro negócio. Se eu pegar um grande gestor de qualquer empresa e colocá-lo para ser um gestor de uma clínica, ele vai levar alguns meses ou pouco para aprender aquilo que o pulo do gato e ele vai fazer esse negócio se dar bem, porque um grande gestor faz diferença. Agora, o que é diferente dentro deste negócio que aí faz com que você exija determinados conhecimentos? Claro, além de ser veterinário para atender os animais, afinal de contas, disso aí a gente já parte do princípio Claro, que é base. isso. Mas existem características diferentes na hora de pensar em tocar um negócio neste segmento? Sim, várias. Uma delas, além da parte veterinária, evidentemente, é a parte de legislação. Você tem que entender como é a legislação para animais. Tudo muda. Você não pode colocar um ladrilho na parede, um azulejo, tem que ser o especial. Você não pode pintar com uma tinta que você quer. Tem que ser a tinta que a lei exige. Você não pode colocar um piso que você quer. Tem que ser a lei exige aquele piso. Então você tem que seguir essas regras. Mas depois tem outras coisas interessantes. Por exemplo, cão não é gato. E o dono de um cão que só gosta de cão, quando ele entra num estabelecimento veterinário ou do setor pet, ele quer coisas que o dono do gato não quer. O dono do gato é exigente em algumas coisas que o dono do cão não é e vice-versa. Por isso que hoje em dia, no mundo, existem clínicas 100% para gatos e clínicas 100% para cão. Aqui gato não entra, aqui cão não entra. Por quê? Porque o dono do gato ele quer coisas que o dono do cão não quer. Ele não quer nem ver, Milton, ele não quer nem ver uma foto às vezes. Ele entra numa clínica, se ele tem um gato, ele às vezes não gosta de ver aquela foto daquele cachorro. Não é o gato que não gosta, é Não ele é o que não gato, ele gosta. que não gosta. Mas o gato também, por exemplo, se um gato meio estressado e tem um cachorro meio bravo do lado dele, ele já começa a ficar estressado. O dono começa a se estressar. Essas nuances têm que ser entendidas, inclusive às vezes portas diferentes, salas de consulta diferentes. São essas pequenas nuances que a gente vai tendo que aprender, né? O ambiente em si, o que eu posso colocar no ambiente para ficar mais agradável? Eu tenho que pensar no gato, no cão, tudo isso tem que ser pensado, né? O Gabriel conta aqui no e-mail que ele já desistiu de pet shop porque foi mal atendido, mas também já desistiu de pet shop porque o cachorro dele não gostou do atendimento. E é. E ele tem razão, Gabriel. Do mesmo jeito que em qualquer empresa tem pessoas que atendem mal, pessoas que atendem bem. No seu caso, você deu azar. Mas olha, eu disse que tem 100 mil estabelecimentos no Brasil. Procure um aí que você vai achar algum que tenha a ver com você. Mão de obra é um problema nesse mercado? Nesse, qual não é, né? Todo mundo que passa aqui reclama disso, né? É um problema. E veja bem, no mercado pet, são muitos tipos diferentes de mão de obra. Você tem um médico veterinário. Não é um grande problema, porque no Brasil nós temos, inacreditavelmente, o Brasil tem o maior número de médicos veterinários do mundo. São 110 mil veterinários. Aproximadamente 40%, 45% mexe com o setor pet. Os outros mexem com cão, com cavalo, com produção, inspeção de alimentos e outras coisas. 110 mil. Então, mão de obra veterinária não é tão assim. Embora tenha um problema. As pessoas querem ficar nas grandes capitais. Existem muitas cidades médias, boas no Brasil, e as pessoas não querem ir para lá. Elas não querem viajar. Então, o veterinário às vezes tem esse problema. Outra parte que é mão de obra qualificada, tosador. Pessoas que fazem tosa, banho e tosa. Você tem que saber, tem que ter um conhecimento, tem que fazer curso para... Tem curso para tosador? Tem curso para tosador, e vários. E cursos bons, cursos médios, mas tem curso. E as pessoas, às vezes, falta mão de obra. Hoje, se você ligar para 10 clínicas veterinárias, você vai ver que a maioria delas está querendo pessoas para trabalhar e não acha. É isso que explica, às vezes, você leva um animal para tomar um banho, fazer uma tosa, vamos lá, o básico. E muitas vezes você diz assim, meu cachorro ou meu gato não gosta de tomar banho, porque ele volta de lá sempre estressado.
Dali um tempo você vai num outro lugar e descobre que o seu cachorro, o seu gato voltou super tranquilo. O profissional que faz essa manipulação toda é fundamental nesse processo. Faz a diferença. Faz a diferença. Por isso que a gente diz sempre, você começou o programa falando isso. Precisa de gostar de animais? Precisa. Se você faz tosa, banho, ou é veterinário, se você gosta de animais, tudo facilita. Você gosta, você tem carinho, afeto pelo animal. Faz diferença. E nem todo mundo tem esse carinho. Então, o que você falou, às vezes o animal fica estressado mesmo porque a pessoa não sabe cuidar. Pode ser um negócio ter uma clínica veterinária comandada pelo veterinário e acoplado um pet shop, mas comandado por uma outra pessoa, você entregar esta gestão para uma outra pessoa, apenas explorando o mesmo ponto? Pode, isso é comum, isso acontece. Existem vantagens e desvantagens. Financeiramente pode ser uma vantagem. Mas lembre-se de uma coisa. Se você tem eu sou dono da clínica, e se acontecer alguma coisa ruim no pet shop, o proprietário não diferencia. Ele fala, lá naquela empresa trataram mal o meu animal. Mas não foi na clínica, foi no pet shop. Ou vice-versa. Eu não levo mais para fazer banho e tosa porque eu soube que lá aconteceu alguma coisa ruim com o cão lá na clínica. Ele junta tudo. Então não acha que porque você vai separar de dois donos diferentes, o cliente vai separar também. Para ele é a mesma empresa. Mas do ponto de vista do negócio, é uma outra possibilidade de negócio mesmo. Esse é um mercado que existe gente atuando na área de franchising ou não? Olha, você falou um ponto bom. Pouco, muito pouco. Aliás, é uma notícia boa. Quem quiser começar a mexer com essa área em pet, é um mercado quase que virgem. Existem, mas muito pouco, muito pouco. Se você for lá nos lugares congressos de franquia, né? Muito pouco. É uma coisa que tem um potencial muito grande para os próximos anos. Eu vejo como uma das grandes possibilidades de negócio para o futuro. Você se referiu aqui ao faturamento médio de 30 mil nesses 100 mil pontos que nós temos, estabelecimentos que nós temos no Brasil. É possível pensar qual seria o investimento inicial para se criar, para se abrir, por exemplo, um pet shop, para tosa, banho? Sim. Levando em consideração que isso seria mais viável do que uma clínica veterinária, porque a clínica veterinária exigiria de muito você mais. esse conhecimento técnico, né? Isso. Ou seja, passar pela faculdade. Mas pensando num pet shop, qual seria o investimento inicial para um negócio desses? Então, depende do tipo de negócio que você quer ter. Mas vamos falar alguma coisa? Perto de 60, 70 mil reais, você consegue ter um pet shop bom. Se você quiser sofisticar mais, lá que você vai gastar muito mais. Eu sei de pessoas que abriram pet shop e gastaram 2 milhões. Uau. Mas tem elevador dentro da empresa, tem piscina para fazer outras coisas. Para o animal se divertir, etc. Mas se você tiver 60 mil, você consegue abrir. Agora, o grande negócio que eu falo muito nesse livro. Qual é a visão que você tem? Você quer abrir para quê? Você quer abrir para se divertir? Você quer abrir para um negócio que vai prosperar? Você quer faturar 30 mil? Você quer faturar 300 mil ou 3 milhões? Se eu quero faturar 3 milhões, eu não posso abrir um negócio com 50, 60 mil. Eu tenho que abrir um negócio já com um investimento pesado. Então, o negócio é muito diferente. Eu digo isso porque muita gente, às vezes, tem um dinheirinho, sai de uma empresa e ele monta o pet shop dele com 50, 60 mil reais e não vinga. Ele vai fechar em 2 anos. Ele tem que fazer todo um planejamento. Eu já vi várias pessoas vindo aqui falando. Faça o seu plano de negócios. Milton, o que eu escuto de pessoas... Ju, eu estou com uma ideia assim, assim, assim. Tá bom, a ideia é boa, mas põe no papel para ver se é viável. As pessoas não sabem fazer isso. E nós temos o Sebrae. Posso falar uma coisa boa? As pessoas metem pau no governo. Uhum. O Sebrae é uma das poucas coisas que teoricamente é do governo. Verba vem, né, do governo. E é bom, o Sebrae ajuda muito as pessoas. E as pessoas não usam como deveriam usar. E olha que estão na propaganda, estão na televisão, estão no rádio, estão em todo lugar. Eles não usam. Não abram um negócio sem... Ou contrata alguém, mas se você não tem a grana, vai pro Sebrae, contrata alguém lá e é de graça muitas vezes. A maioria é tudo de graça. E eles não fazem um plano de negócio. E quando faz, talvez percebam que não é viável, conforme a visão que ele tem. Claro, agora então, é melhor ele descobrir isso antes de fazer o investimento do que descobrir depois de ter feito o investimento. Colocou todo o dinheiro, perdeu todo o dinheiro. Tudo. Tempo, dinheiro, e aí? Aí vai não ter o que fazer, né? O que você chama de arquitetura humanizada isso é todo um no mercado veterinário? Processo. Por exemplo, as pessoas sentam... Imagina você entrando dentro de uma clínica agora. Você entrou numa recepção de uma clínica e senta e espera a sua vez de atender. Se você olhar na parede dessa clínica
O que você vai ver nessa parede? É muito provável que você vai ver alguma foto feia de algum verme, você vai ver foto, às vezes, de um animal com alguma doença, um problema na pele. Isso ninguém quer ver. Você não quer ver coisa feia lá. Você quer ver fotos de coisas bonitas. Às vezes, o dono da empresa não tem essa ideia. Isso que é arquitetura humanizada. Ele quer sentar numa cadeira, no mínimo, confortável. Ele quer estar dentro de um lugar, no mínimo, sem cheiro. E olha que esse é um problema para a clínica, né? Porque animais defecam, urinam, às vezes, na recepção. Tem que estar sempre limpando. Ele quer entrar num banheiro e ele vê que o banheiro está limpo. Às vezes, as pessoas do estabelecimento pet não têm essa ideia. Eles pensam que o que importa, às vezes, é a sala de consulta em si. E sala de consulta é outro problema também. Se você entrar numa sala de consulta de médico, dentista, veterinário, é comum que seja uma bagunça enorme. Na mesa do médico dentista tem o quê? Contas a pagar, um monte de papelada. O cliente não tem nada a ver com isso. Aquela mesa devia ter nada, devia ter o receituário, o computador, a ficha, mais nada. Os profissionais liberais não pensam nisso. Eles não pensam que, aos olhos do cliente, se ele está vendo bagunça, o que ele acha? O preço está caro. Esse preço não combina com a bagunça que eu estou vendo. Esse preço, doutor, que o senhor me deu agora, não combina com eu não conseguir parar o carro em frente à sua empresa. O preço que o senhor cobrou não combina com o fedor que eu estou sentindo aqui dentro da sala de recepção. Aí ele vai falar que está caro. E às vezes o profissional liberal não tem ideia disso. São coisas pequenas. Isso que é arquitetura humanizada. Então, Josi, estamos terminando aqui a nossa conversa, então eu queria que você aproveitasse para resumir um pouco de tudo aquilo que nós falamos, deixasse aqui uma sugestão final para aqueles que, entusiasmados ao ouvir o que nós falamos, ou assustados com o que ouviram aqui no programa, estão aqui pensando ou repensando o seu negócio na área veterinária. Então, Milton, é assim, é simples, porque a área pet é uma área maravilhosa. Animais, cada vez as pessoas estão tendo mais e mais animais. As pessoas gostam de ter animais. Saber que o setor pet é um setor que, quando tem crise, é um setor que a crise afeta menos no mundo, não é só no Brasil. As pessoas vão cada vez ter mais animais e os animais cada vez mais dentro de casa viraram realmente família. É um setor muito promissor. O que eu peço para as pessoas que vão entrar nesse setor? Não abram sem fazer um plano de negócios. Ou se você já abriu e você percebe que está patinando, consulte alguém, consulte o Sebrae, consulte outros consultores que tem aí, para você entender por que você não está conseguindo prosperar com esse setor. Porque ele é um setor muito bacana. As pessoas que lidam com animais e com as pessoas que gostam de animais, é muito legal, é muito bacana. É um ambiente diferente. E as pessoas gostam muito, por isso que eu sou veterinário, né? A gente gosta de animais, etc. E é um ambiente muito bacana, então não tem que ter medo, não. O que você tem que fazer é, veja a sua empresa como um negócio. Não apenas cuidar dos animaizinhos. Isso também, mas como negócio. Por isso que tem o nosso livro aí. Quem precisar, dá uma olhadinha e você vai ter muitas condições. Sozinho com o livro você já vai saber como conseguir essa prosperidade dentro desse setor pet. Marco Antônio Gioso, muito obrigado pela sua gentileza. Até uma nova oportunidade. Eu que agradeço. Muito obrigado. Marco Antônio é professor da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP, médico veterinário e editor do livro Gestão da Clínica Veterinária, como gerenciar finanças, equipes e marketing a seu favor. A você que participou deste mundo corporativo, nosso muito obrigado e a expectativa de que a gente volte a se encontrar num novo capítulo. Até mais!